Eu tirei 8 na prova porque eu marquei a opção de cima. Eu sabia qual era a resposta, mas sem querer eu marquei a de cima. Eu vi, aí eu vi, né, quando eu fui lançar, só que eu não cheguei a ver qual era a questão que você tinha errado. Mas aí você vai ter aquele ponto extra, que é um ponto extra na média, que é esse ponto extra que eu coloco, gente, ele é 2 pontos em uma das notas, N1 ou N2, que daí divide e dá 1 na média geral. Então você vai ter aí, teve na realidade, porque eu já lancei a minha nota na minha planilha, falta só transferir para o SIGA, tá? Mas eu imaginei que foi somente alguma barbeirada ali que deu, talvez, na Cara, interpretação, fazer né? prova pelo celular é horrível. Eu devia ter feito pelo notebook. É, Nunca mais eu faço questionário nem nada no SIGA pelo celular. Vou pelo fazer só celular, pelo já vi muito notebook aluno mesmo. reclamando. E fora que às vezes parece que ele não consegue finalizar o questionário, né? Dá uns bug aí. Já tive alguns alunos que Às entraram. vezes a sessão inspira enquanto você tá fazendo. Ah, é. Até para mim, gente, é 25 minutos. Morro com isso. Já aconteceu de eu lançar todas as notas ali, e aí não sei, tipo, aí eu deixo, às vezes vou fazer alguma correção aqui, aí quando eu volto, não salvei as notas, quando eu vou salvar a sessão inspirada. Gente do céu, uma tristeza sem fim, ó. Mas é porque é 25 minutos, né, que fica, se tu não estiver ali movimentando, o negócio para. Mas então, é isso. Só que, resumidamente, ainda hoje vou lançar todas as notas, porque já está tudo corrigido de vocês. Só falta dar o feedback das atividades pelo SIGA. As atividades vai chegar notificação no e-mail de vocês, falando, né, se você acertou ou errou alguma coisa. Eu sei que dessa turma eu tive alguns probleminhas. Não, acho que foi poucos, né? O Gustavo tá aí. Gustavo Silva. O Dimitri tá, né? Tá não. Ele confundiu um envio. Eu tenho até que depois falar para ele me encaminhar de novo. Ele mandou uma atividade, mas era a atividade anterior. Acho que na hora de anexar ele pegou o arquivo errado. Mas enfim, hoje ainda eu divulgo, tá? E divulgo aquela planilha lá falando quais são as pendências. E aí, é claro, se você falar, não, isso eu fiz, você pode falar comigo, porque eu tô passível de erro também, né? Então, você verifica se tá tudo certinho. Deixa eu falar aqui para desligar a bomba. Meu Deus, que a água tá caindo ali. Não pode estragar a água, né, gente? Então, bora lá. E aí, vocês verifiquem se está tudo ok, se regularize se tiver pendência, que eu vou dar um prazo de 1 semana. Lembrando, gente, a nossa disciplina ela está um pouco corrida, porque a gente está tendo praticamente, né, sábado sim, sábado não, a gente está tendo aula. Se eu não me engano, sábado passado a gente teve, né, na turma de vocês, nesse sábado não vai ter, é na outra, mas tá tendo 3 aulas ao sábado e a gente já entrou em conteúdo de terceiro bimestre. Já no mês que vem a gente já vai fazer prova do terceiro bimestre, que já está previsto lá naquele cronograma do terceiro bimestre. Se você tiver dúvida no grupo de WhatsApp e lá no SIGA eu já disponibilizei nos roteiros passados, tá? E aí a gente já vai fazer prova, e aí se o aluno dorme muito, a gente vai chegar no quarto bimestre, o Enem já está aí, então mesmo que você tenha, né, algumas informações, não sejam as informações suficientes aqui na nossa aula, nos roteiros, mas pelo menos já é alguma coisa para te apoiar aí no Enem. E aí vai muito do aluno querer se aprofundar, querer buscar aí sobre os assuntos também, porque a gente guia, né, esse aprendizado, tá bom? Então, hoje eu quero que vocês coloquem o nome presente, que eu vou usar aquela nova lista lá, porque vai me dar mais trabalho, sabe, Douglas? Tu até tinha me falado, usa, professora, não sei o quê, e aí eu fiz bate-papo, ontem eu demorei um tempão para eu ver quem foi ali de fato as pessoas que estavam presentes na aula, porque às vezes coloca uma vez, coloca 2 vezes, coloca 3, aí eu tenho que ficar olhando, então a lista, nos dias que eu usei a lista foi bem melhor. Tá? Então, coloca presente, quem estiver aí na aula. E vamos falar um pouquinho hoje, tá? Eu vou deixar aí que a Tainá fale, que o Douglas fala, que quem mais tiver disponibilidade fale, porque o objetivo desse conteúdo, gente, o conteúdo é África, Ásia, né, independência política, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre a questão das ditaduras na América Latina, fazer uma breve introdução aí, do apartheid na África do Sul, do segregacionismo nos Estados Unidos também. Mas a ideia desse conteúdo não é a gente estar discutindo como que foi o processo de independência no Egito, em Angola,
né, específico, como é que foi o processo, como que foi a motivação, não é. É a gente ver o conteúdo de uma forma geral, dos objetivos, do porquê que levaram, né, essas nações a solicitar a sua independência, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, quais foram os fatores que influenciaram, de que forma, quais foram as nações que esse processo ele ficou mais, teve mais visibilidade, né, os movimentos de desobediência civil da Índia, o que foi aí esses movimentos, tá? E aí a gente tem uma contextualização geral e sempre atrelada à questão da Guerra Fria. E aí, só lembrando, o roteiro de hoje tinha esse momento síncrono, tem uma atividade que é sobre esse conteúdo, e os textos desse conteúdo tá no roteiro de sábado passado, tá? E aí eu peço também uma atividade que já é terceiro bimestre, em um terceiro bimestre, e já lancei uns textozinhos que a gente vai discutir na próxima aula sobre a República Democrática Brasileira, que são os governos pós-Getúlio Vargas, tá bom? Então, vamos lá. Eu falei no Douglas, o Douglas caiu, mas deve que entrou. Ah, voltou. Então, vamos começar, né, a nossa aula falando um pouquinho sobre o que foi o processo de descolonização da África e da Ásia, o que motivou esse processo de descolonização da África e da Ásia, né, e citar aí mais os textos que eu coloquei lá no roteiro sobre a América Latina, apartheid, segregação nos Estados Unidos, tá bom? Já deixo aí a palavra com vocês. Não esqueçam aí da presença. Bom dia a todos. Vou começar falando, né, como sempre. Após a Segunda Guerra Mundial, movimentos que lutavam pela independência de seus países em relação às potências coloniais ganharam forças na África e na Ásia. Além dessas lutas internas, cada vez mais ficava evidente no cenário internacional a contradição entre o discurso da liberdade usado na guerra contra o nazifascismo na Europa e a manutenção de impérios coloniais. Nesse contexto, a segunda metade do século XX assistiu a diversos povos do continente africano e asiático conquistarem sua independência do domínio colonial e formarem novos países. Ainda durante o século XIX, diversos países europeus utilizavam seu poder militar e força econômica para implantar um domínio imperialista sobre outros países, em especial na África e na Ásia. Essa política ficou conhecida como neocolonialismo e perdurou ao longo da primeira metade do século XX, além de ter sido uma das principais causas da Primeira Guerra Mundial. As principais causas que levaram aos processos de descolonização da África e da Ásia a partir da década de 1940 foi o declínio de potências coloniais depois da Segunda Guerra Mundial, em especial a Inglaterra e França, o apoio das superpotências Estados Unidos e a União Soviética aos processos de descolonização com o objetivo, o crescimento de movimento nacionalista que defendia o seu direito à autodeterminação e à ruptura com a antiga ordem colonial. Essas causas gerais, aliadas ao contexto interno de cada país e sua relação com a metrópole, moldaram os processos de descolonização africano e asiático no século XX. O processo de descolonização da África começou a ganhar forças após a Segunda Guerra Mundial. O continente africano foi colônia de potências europeias até a segunda metade do século XX. E aí, como já falei, né, sua independência se deu pela ocorrência da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu na Europa entre 1939 e 1945. E as duas causas principais para a independência do continente africano, não. Apesar de terem conquistado a independência de seus países, os movimentos de libertação africanos
foram marcados por diversos conflitos internos, né, o que acabou estimulando guerras civis e processos de segregação. As próprias fronteiras artificiais estabelecidas pelas potências coloniais do século XIX, que não respeitavam os traços étnicos e culturais, contribuíram com o surgimento desses conflitos. O resultado é que, apesar de conquistarem sua independência administrativa, esses países africanos continuaram, em maior ou menor grau, dependentes seus, de suas antigas potências coloniais, bem como reféns de disputas internas que restringiram seu potencial de desenvolvimento. A descolonização da Ásia aconteceu quase que simultaneamente com a Segunda Guerra Mundial. Os asiáticos contaram com o apoio dos Estados Unidos e da ex-União Soviética. As duas causas para a independência do continente asiático se deu por conta do enfraquecimento das nações europeias após a Segunda Guerra Mundial e a eclosão de movimentos de luta pela independência. Aí, o que foi o apartheid? O apartheid foi uma rigorosa legislação separatista implantada durante anos na África do Sul. O termo apartheid se refere a uma política racial implantada na África do Sul. E aí, de acordo com esse regime, a minoria branca, os únicos com direito a voto, no caso, na época, as únicas pessoas que podiam votar eram só os brancos. A política de segregação racial foi oficializada em 1948 durante o apartheid, com a chegada do novo Partido Nacional ao poder, que era o NNP. O apartheid não permitiu o acesso dos negros à urna e os proibia de adquirir terras na maior parte do país. Então, naquela época, só quem tinha direito a comprar terras, a votar, a fazer várias outras coisas, era só os brancos. E o que aconteceu, né? Os negros tiveram que viver em zonas residenciais segregadas, que é uma espécie de confinamento geográfico, casamento e relações sexuais entre pessoas de diferentes etnias também eram proibidos. Então, o negro não podia casar com o branco porque isso era proibido naquela época. Nelson Mandela participou do apartheid, né? Com o fim do Império Português na África em 1975 e a queda do governo da minoria branca na Rodésia, o domínio branco na África do Sul entrou em crise. Esses fatos intensificaram as manifestações populares contra o apartheid. E aí, falando sobre a secreção racial nos Estados Unidos, ela teve início após a Guerra Civil e, consequentemente, a abolição do regime escravista ao sul do país na segunda metade do século XIX. Mas o que é a secreção racial? No contexto da idade contemporânea, pode ser definida como um objetivo, como um tipo de política de estados que tem por objetivo separar indivíduos ou grupos de indivíduos de uma mesma sociedade por meio de critérios raciais ou étnicos. Este tipo de medida passou a ser executada a partir do fim do século XIX e teve forte vigor no século XX em países como a Alemanha nazista, como a África do Sul, até mesmo como o apartheid e os Estados Unidos na América. E aí, falando sobre o nosso último conteúdo, né, do roteiro, a política na América Latina durante a Guerra Fria. Ao final da Guerra Fria, a política externa norte-americana para a América Latina parecia cumprir um ciclo marcado por uma lógica geopolítica em que o eixo da estratégia era evitar a presença de potências estrangeiras na região. Mas qual foi a influência da Guerra Fria na América Latina?
As ditaduras na América Latina se estabeleceram no período em que a ordem internacional sofria pelos enfrentamentos da Guerra Fria. Nesse contexto, notadamente, a partir da Revolução Cubana e da ascensão do governo comunista de Fidel Castro, os Estados Unidos viriam a intensificar a vigilância sobre a América Latina. Ok, já, Tainá. Muita coisa, né? Muito texto. Gente, eu tô só Já, dando. Ou cortou? já terminei. Eu tentei falar pouco, mas falar sobre Não, todos sim. os conteúdos. Porque se a gente começar a tentar falar muito específico, a gente se perde, né? E realmente basicamente, né, as características do que eu queria que vocês entendessem, você conseguiu abordar muito bem, né? É, e se mais algum aluno também quiser contribuir aí com a Tainá, eu vou mencionar algumas coisas aqui, não vou ficar mais mencionando tantas coisas, porque aquela tá naquele sentido que eu disse, a gente precisa entender o contexto geral dos conteúdos para que depois, numa pergunta de Enem ou, né, ou de alguma coisa, você consiga fazer uma interpretação. Muito provavelmente a pergunta não vai estar lá, talvez muitas coisas você nem viu daquele jeito, mas para que você faça uma interpretação do momento histórico, né, do cenário que estava passando a África, do cenário que estava passando a Ásia, para que você consiga ali escolher entre as alternativas a que mais se fundamenta, tá? Eu só estou vendo aqui que eu acho que o pessoal que está na sala, a maioria não assinou a lista. Tem o Douglas, a Nicole, a Gabriela, que caiu, né? Lauane, a Letícia, a Tainá, a Larissa, a Maria Isabelle e a Ada. Tá? Se eu não falei o nome de alguém, eu não sei se é a Vitória, parece que a Vitória tá, mas eu não falei o nome dela. O Dimitri, né? O outro Gustavo também não assinou, que entrou agorinha. Aí depois, e sim, a Gabriela tá aqui. Tá aqui, Gabriela. O seu já está. Tu caiu, mas voltou, né? Beleza. Quer dizer, deixa eu ver. Tá sim. Tá? Era só os Gustavos aí que não estavam. Mas deixa eu reproduzir aqui bem rapidinho um slide, né? Pouca coisa. Deixa eu minimizar aqui para vocês. É presente. Isso, Gustavo, coloca presente. Hoje eu vou adotar a lista que me deu muito trabalho ficar consultando o bate-papo para eu fazer, verificar quais eram os alunos que participavam lá para o ponto extra, tá? Então, bora lá. Como a Tainá já falou, né, vou só pontuar algumas coisas para ficar um pouco mais fixo aí na cabecinha de vocês do que é necessário entender para esse conteúdo, tá? E aí, recomendação, não deixa de ler o roteiro. Eu vi que na fala da Tainá, ela trazia o roteiro, ela seguia o roteiro, ela trouxe frases do roteiro, isso é importante, tá, gente? Porque aqueles textos lá do roteiro, mesmo que é uma forma mais resumida de leitura, não é igual ao livro didático, mas muitas vezes tem coisas no livro didático que também não faz tanto sentido para o nosso aprendizado, mas são textos objetivos e que trazem ali uma visão do conteúdo. Então, por isso que eu sempre coloco texto e vídeo, porque é importante as duas coisas, você assistir os vídeos e também ler ali os textos. E eu percebo na fala da Tainá que ela realmente acompanha os roteiros, não só da Tainá, mas de atividades que chegam até mim aí através de vocês também, tá bom? Então, bora lá. Primeiro, a Tainá, ela começou ali a falar que, ao final da Segunda Guerra Mundial, a gente teve um discurso contraditório. Que discurso contraditório era esse? Lá no final do século XIX, início do século XX, quando nós tivemos o processo de colonização, né, das nações europeias, das principais potências europeias na África e na Ásia, a gente teve um discurso que justificava do porquê eles estavam colonizando países na África e na Ásia. Questão de que eles não eram povos civilizados, que as inovações tecnológicas, eles tinham que levar as inovações tecnológicas e conduzir aqueles povos até a civilização, porque eram
grupos inferiores, né, de acordo com a lógica cultural de supremacia europeia lá daquela época, tá? Então, o discurso que colonizou começa a ser um discurso que vai entrar em contradição. Por que ele entra em contradição? Vocês lembram que na Segunda Guerra Mundial, o grupo dos aliados, né, liderado por Inglaterra, a França, os Estados Unidos, né, a própria Rússia, né, eles criticavam a supremacia, né, as ideias lá nazistas, no nazifascismo. Então, o nazismo, ele pregava, né, entre uma das suas características era a questão da pureza da raça ariana, então de que existia aí um povo, né, um grupo entre os demais que era superior e por isso ele merecia coexistir até alcançar o espaço vital, que era mais expansionismo por parte da Alemanha, né, para conseguir mais espaço, matéria-prima, para daí esse grupo, essa raça, né, pudesse prosperar cada vez mais, tá? Então, países aliados lutam contra o nazismo. No final da Segunda Guerra Mundial, esse discurso que era contrário a essa ideia de superioridade da raça ariana, ele vai fazer muito sentido para movimentos que vão começar, né, vão ganhar, não é que vão começar, porque esses movimentos eles sempre existiram desde o processo de colonização, mas eles vão ganhar mais força a partir do final da Segunda Guerra Mundial, porque esses países da África e da Ásia, eles vão começar a falar, por quê? Né? Se eles lutaram, inclusive muitos países da África e da Ásia pegaram em armas, né? Muitos locais pegaram em armas contra a Alemanha, contra a Itália e contra o Japão, contra a dominação que eles estavam fazendo ali na África e na Ásia naquele momento. E então lutaram de alguma certa maneira a favor dos colonizadores, né? Que era para não acontecer a invasão da Itália, da Alemanha no território, então expulsando. Então era qual que era o menos pior, entendeu? Nesse momento, assim, por assim dizer. Então, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, esses movimentos nacionalistas, como a própria Tainá falou, eles vão se intensificar tanto na África quanto na Ásia, em busca da autodeterminação. E aí tem outra coisa que é muito importante vocês terem na cabeça de vocês. No final da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a criação da ONU, né? Em 1948, a gente tem a famosa Declaração, né, de independência, a Declaração de Direitos Humanos que culmina com a autodeterminação dos povos. Então, nessa declaração de 1948, proposta pela ONU, que os países deveriam ser signatários, né, ela previa o processo de autodeterminação dos povos. O que queria dizer isso? Que todos os povos tinham o direito de se autodeterminar, de ser livres, né? E os países que representavam a ONU, quem eram? Eram as grandes nações colonialistas, Inglaterra, França, também, né, alguns outros países da Europa que também eram influentes e que faziam, né, parte aí, que haviam aderido a essa questão da Declaração de Direitos Humanos propostas pela ONU em 1948, tá? Então, olha a contradição, países que defendem a Declaração dos Direitos Humanos, que nela diz que os povos têm que se autodeterminar, né, tem essa prerrogativa de autodeterminação dos povos, que nenhum outro deve submeter um povo, e aí os próprias nações cometem aí a questão da colonização, do domínio cultural, econômico desses locais, né, da África e da Ásia. E, concomitante a isso também, né, a esse novo momento de reflexão de legislações aí, a gente também tem a questão de que países ingleses saíram novamente arrasados da Segunda Guerra Mundial. E isso facilita a esses movimentos nacionalistas ganhar mais força, tá? Então, com a dificuldade dessas nações europeias se imperar nesse momento, né, dominar nesse momento, esses movimentos nacionalistas surgidos na Ásia, né, em várias partes do continente africano, eles se intensificam e culminam com a descolonização de vários países, tá? É claro que o processo de descolonização, ele não foi algo único, tipo, acabou a Segunda Guerra Mundial, todo mundo ficou independente. Não, foi um processo. Ora, num país foi 1 ano,
no outro. Antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, já havia países conquistando a sua independência, como é o caso do Egito, do Iraque, tá? Então, antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, já havia movimentos nacionalistas que lutavam aí por essa descolonização, e muitos conseguiram esse processo de descolonização. Mas é claro que maciçamente esses movimentos, eles vão acontecer após a Segunda Guerra Mundial, aproveitando da instabilidade econômica das nações colonizadoras, né, desse discurso da ONU dos direitos humanos, de autodeterminação dos povos, e até mesmo do nacionalismo que é maior dentro dessas nações africanas e asiáticas a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, começa não um nacionalismo que chega a ser aquele nacionalismo ruim, o ultranacionalismo exacerbado lá daqueles regimes totalitários, mas um nacionalismo que defende, né, que a gente tem que ser o povo africano. Tá? Então, foi a partir da década de 50, né, teve países que conquistaram a sua autodeterminação, que fizeram aí um movimento do pan-africanismo, que tipo uma identidade do povo africano, para que não houvesse mais a dominação sobre o continente africano, né, de outros povos. Então, era se reconhecer enquanto africanos e explorar ali as qualidades do que é ser africano. Então, essa ideia ela foi muito defendida nesse processo de independência aí da África e da Ásia também, tá? Então, lembrando, nesse momento, né, nações europeias sem força econômica como era antes, foi um campo muito favorável para que esses movimentos ganhassem força, e também essa questão do nacionalismo presente. E uma outra coisa que a Tainá citou, que é muito importante a gente saber, é que era também um período de Guerra Fria, bipolarização, capitalismo, socialismo. Estados Unidos e União Soviética influenciaram movimentos dentro desses países, tá? E o objetivo era ganhar adeptos aí para o comunismo ou para o capitalismo, né? Então, eles financiaram, apoiaram, né, esses grupos nacionalistas, mas a ideia que estava por trás disso era que esses países, a partir do momento que conquistasse a sua independência, eles adotassem os regimes, né, oriundos aí às suas ideologias, tá bom? A partir desse momento também a gente vai ter um grande grupo dentro da África que vão fazer aí uma conferência dos países que já tinham conquistado ali a sua independência nesse momento, que é a Conferência de Bandung, né, na Indonésia, e essa conferência, ela vai ditar os caminhos desses países, né? Muitos desses países vão ser o que depois ficou considerado como o grupo dos não alinhados, que são aqueles países que nem se aliaram ao socialismo e também não se aliaram ao capitalismo, ou seja, eu queria a sua também independência no campo da política econômica. Então, foi uma conferência onde eles discutiram, né, sobre essa questão da influência soviética, da influência capitalista também nos países que estavam ali passando por o processo de independência. E aí muitos optaram pelo não alinhamento, que era o quê? Não se alinhar a nenhum dos sistemas aí econômicos que estavam vigentes nesse momento, tá? Nesse slide aí, gente, e aí, só ressaltando, né, para frisar mais ainda essa questão, a independência, tanto da África quanto da Ásia, ela se dá de formas diferentes, dependendo das regiões. Então, há regiões que pegam em armas para poder conseguir a sua autonomia das nações europeias. Há regiões que houveram acordos pacíficos entre as colônias e os colonizadores, né? Então, teve uma transição pacífica. E houve também locais, né, como é o caso da Ásia, que ficou muito famoso e até hoje é lembrado como um pacifista, não só o Gandhi, mas o Nelson Mandela também, mas no caso da Ásia, né, especificamente na Índia, a desobediência civil, ou seja, o Gandhi, como o líder que representou esse processo de independência da Índia, ele pregava não violência,
né? O Nelson Mandela também tinha essa ideia de não violência, e o Gandhi lá na Índia, ele falava que a independência ela tinha que ocorrer através de manifestações pacíficas, né? E essas manifestações pacíficas era boicotando, né, as nações colonizadoras, como não pagando impostos, fazendo greves, né? Teve até a marcha do sal lá na Índia, liderada pelo Gandhi, pelas pessoas favoráveis ao movimento, né, nacionalista de independência, que o sal era um produto, né, da Índia e que era extraído das salinas e a população consumia com um altíssimo imposto incluído. Então, teve aí um grupo que marchou, né, como um movimento simbólico, né, para a retirada do sal e consumo do sal aí, mas eram movimentos que eram simbólicos contra o processo de dominação. Então, era greves, né, os trabalhadores cruzavam os braços nas fábricas que eram, né, de propriedades internacional. Então, foram esses movimentos que chegaram, né, a ter o efeito aí da Índia, né, em 1947, a partir da década de 40, ela já começa, né, com esses movimentos, aí se intensifica esses movimentos de independência, no entanto, é só em 1947 que a Índia, ela consegue ali a sua independência, tá? E aí, quem liderou esse movimento, né, conhecido aí como o Gandhi, né, esse de óculosinho aí, que lidera esse movimento e, detalhe, não esqueça dessa palavra que eu vou falar, pautado na desobediência civil. Vários movimentos a partir de então, mundo afora, eles vão estar aí pautados nessa ideia da desobediência civil, sem manifestações que levassem a uma violência, mas simplesmente através ali de um movimento pacífico, tá? De boicote de imposto, de cruzar braços, de greves, tá? Sem fomentar o uso de práticas violentas. Então, a Índia, ela acaba fazendo dessa forma o seu processo de independência, por isso que ele é tão marcado, tá? Já em 1947, a partir do momento que ela consegue ali a sua independência, mas ela vem com um detalhe, na Índia, né, o que era a Índia antes, ele foi dividido entre dois países, né, ficou ali dividido. Nasceu o Paquistão a partir desse momento, né, o Paquistão de maioria muçulmana, e a Índia aí também com os hindus, né, de maioria hindu. E aí é interessante vocês entenderem aqui que o próprio Gandhi, que tanto lutou pela pacificação, ele foi morto, né, nesse processo de divisão aí da Índia e do Paquistão, e de ele tentar fazer uma aproximação democrática entre o Paquistão, que eles não tinham alinhamentos, né, muito fortes, justamente até se separaram, né, em relação a isso, mas por tentativas desse alinhamento, então teve extremistas dos grupos que não queriam a aproximação nem o diálogo entre os muçulmanos e os hindus, que levou aí à morte, né, ao assassinato do próprio Gandhi. Então, uma pessoa que prega a não violência, que prega a pacificação, foi morto aí por meio da própria violência, tá? Em 1948, logo após aí o processo de conquista de independência. A outra questão que a gente pode citar é o apartheid, que, como a própria Tainá falou, ele significa segregação, né? Então, separação. Então, negros separados de brancos, você não pode ir na mesma escola, você não pode morar no mesmo, né, na mesma região ali que os brancos, você não pode um branco casar com um negro, né? Tem lá nos Estados Unidos, nos Estados do Sul, tinha até os bebedor público que era destinado aos negros tomarem a água, então os brancos tomarem, os negros não podiam tomar água naqueles bebedor, tinha os próprios, não podiam ir aos restaurantes e sentar nas lojas, ela não podia, se tinha branco, né, não podia entrar para comprar, enfim, foi um processo que separou mesmo população negra, população branca, e esses regimes segregacionistas, eles são muito fortes na África do Sul, né, que é um dos países lá da continente africano, e também nos Estados Unidos, nos Estados do Sul. Então,
só para vocês se atentarem, prestem bem atenção, é uma época onde os Estados Unidos ele é o grande, né, país que é conhecido por defender a liberdade, a democracia, lutou numa guerra a favor da liberdade e da democracia. Dentro do próprio país tem políticas segregacionistas, né? Critica da África também, né, do apartheid da África do Sul, mas dentro do próprio país mantém políticas de segregação racial, tá? E isso a partir de 1950, a gente tinha segregação racial nos Estados Unidos, né? Então, é a partir de 1950 que a gente vai ter movimentos que vai, né, aos poucos, paulatinamente, conseguir declarar a inconstitucionalidade da segregação racial, mas até 1950 nós tínhamos dentro dos Estados Unidos, até mais de 1950, né, a questão da segregação racial, tá? Então, voltando aqui um pouquinho para a África do Sul, né, a África, ela teve uma colonização inicialmente holandesa, depois os africanos no processo, os ingleses no processo do neocolonialismo, eles dominaram aquela região, e ali desde então a gente já tem práticas com requisitos separatistas, né, ou seja, de negros e brancos não terem os mesmos direitos, nem poderem estar no mesmo local. Esse apartheid, separação, ela de fato ela vai se cristalizar em política mesmo a partir de 1948. E ele vai se extinguir totalmente, né, na África do Sul a partir de 1994, que é quando o Nelson Mandela, que foi o principal líder contra a segregação racial, ele vai sair da prisão, vai se candidatar, né, a presidente do país e vai se tornar presidente da África, e um presidente eleito democraticamente. Então, um negro vai governar toda a população, tanto a branca quanto a negra na África do Sul, né? E Nelson Mandela, ele foi preso, ele liderava movimentos também, movimentos pacíficos, né? Até então tinha esse viés para ser movimentos pacíficos, né? Mas em alguns desses movimentos, o governo, né, que era favorável em uma presença inglesa também, e a supremacia branca lá na África, agiu com muitas violências, teve massacres, né, que ficaram aí famosos na história da África do Sul. Esses massacres mataram mais de 60 negros, né, em um simples movimento ali de contrário à questão do apartheid, né? E aí, a partir desses movimentos que o Nelson Mandela lidera, ele começa a ser perseguido e vai ser condenado aí à prisão perpétua. O Nelson Mandela, ele vai passar mais de 20 anos, se eu não me engano, foram 26 ou 27 anos preso, né? E a partir do momento da sua prisão, e conforme o mundo vai mudando o pensamento, os movimentos hippies, a contracultura, que assim ficou chamado, né, que prega, né, por que está acontecendo isso, qual é o real motivo, né, o não autoritarismo, a não dominação, de movimentos que eclodem na Europa, na própria América, representando ali os Estados Unidos, que foi muito forte esse movimento. Então, esses próprios movimentos, eles começam a questionar o porquê da prisão do Nelson Mandela, se era uma pessoa que lutava contra um regime que escravizava, que dividia, que separava, né? Então, começou um clamor internacional, até mesmo a ONU, ela se pronunciou nesse momento, né? E internacionalmente outros países também a favor da libertação de Nelson Mandela. E aí depois assume o governo também na África do Sul, que começa a fazer algumas tratativas para o término, né, do apartheid na África do Sul, e com isso também a liberação do Nelson Mandela. Então ele é solto, o apartheid, né, ele já começa a quebrar algumas leis do apartheid que estavam lá na África do Sul. Então o Mandela é solto e depois se torna o presidente da África do Sul ainda democraticamente, mas sem sombra de dúvida as sequelas dessa colonização, dessa dominação inglesa, tanto na África quanto na Ásia, elas repercutem até hoje, porque mesmo com a descolonização, esses países eles ficaram à mercê dessas nações, né? Muitos ali na pobreza, na miséria, e ainda, né, produzindo a sua economia voltadas à agricultura, de exportação, né, quem comprava era justamente essas nações, e fora os conflitos políticos aí que se intensificaram desde as divisões forçadas lá das fronteiras, principalmente na África, tá? Então, o Gandhi e o Nelson Mandela, eles são pessoas que vocês sempre têm que saberem aí que eles estão ligados a esse processo de descolonização e a luta
contra a segregação racial, né, contra a dominação inglesa na Índia e pautados na desobediência civil e movimentos pacíficos para se chegar aí ao que de fato eles queriam. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da segregação racial lá nos Estados Unidos, tá? Então, como eu já citei, eu acho que desde a aula passada, nessa aula eu já dei uma citada, a gente tem, né, a questão da implantação da Guerra Fria, capitalismo, socialismo e movimentos que, a partir de então, em meio a tantas guerras, que muitas até né, sem motivos, simplesmente por causa de uma ideologia que queria que ficasse dominante sobre a outra, as pessoas, os jovens, né, dentro dos jovens, começam a criticar esses movimentos, criticar essas guerras que estavam acontecendo no mundo todo, a questão da colonização da África e da Ásia, então começam a apoiar esses processos de independência que são propostos pelos grupos nacionalistas da África e da Ásia também, não vê motivo nessa questão da dominação de uma nação sobre a outra. Muitos desses jovens também começam, né, a criticar essa questão do consumismo, né, que prega, que vem junto com o capitalismo também, demonstram uma insatisfação com essa questão do autoritarismo, né, dessas nações europeias, e aí é nesse contexto que surge o movimento da contracultura, o rock and roll, né, um estilo musical muito vinculado a essa época, né, então a gente tem várias bandas de rock surgindo na Inglaterra, nos Estados Unidos também, que começam a ter nas suas letras, né, falando sobre o amor, sobre a paz, porque era um cenário de guerra que se vivia o mundo ainda naquele momento, né, e criticando duramente as ideias conservadoristas, né, de anteriormente. Então, esse movimento que surge a partir da década de 50 e vai se intensificando ali a partir da década de 60, eles começam a criticar, né, essas guerras, essa dominação, essa bipolarização e pregam a paz e o amor, como foi ali uma bandeira levantada pelo movimento hippie dessa época, né? Então, a saída dos Estados Unidos da guerra lá do Vietnã, né, ou então as guerras que estavam acontecendo no mundo, ora influenciada pela União Soviética, ora pelos Estados Unidos, tá? Então, amor à descolonização da África e da Ásia, né? Eram bandeiras que esses movimentos levantavam e que faziam movimentos dentro das próprias, nos Estados Unidos, o movimento hippie, na Inglaterra também o movimento hippie, então eram de contestação e de enfrentamento até, né, das suas nações, tá? Então, dentro do próprio Estados Unidos, nessa época, como era algo bem contraditório, como eu disse para vocês, havia a segregação racial nos Estados Unidos, nos estados do Sul. Ou seja, os Estados Unidos foi um país ali que os estados do Sul, como a gente já estudou lá atrás, eu acho que ano passado, né, que eu coloquei nos roteiros de vocês, eles foram, né, teve a questão das colônias do Norte, as colônias do Sul, no Sul imperou as plantations, e a questão da escravidão, e esses estados do Sul, eles vão ter a sua base econômica ali pautados no governo, na questão da escravidão, né, da economia escravocrata. E aí, a partir desse momento, é claro que a gente vai ter a abolição da escravidão lá no final do século XIX, na guerra civil entre que nós tivemos lá nos Estados Unidos. Então, em 1865, a gente tem, 64, 65, a gente tem o final da escravidão nos Estados Unidos, a partir decretada, né, o final da escravidão nos Estados Unidos, mas nasce também os movimentos contrários e de supremacia racial, principalmente ali nos estados do Sul, como é o caso da Ku Klux Klan, KKK, né, que é mais fácil a gente falar, os três casinhos, Ku Klux Klan, que eu acho que muitos de vocês já ouviram falar sobre essa organização, né, que ainda tem adeptos, né, até hoje lá nos Estados Unidos, que era simplesmente, né, pessoas relacionadas a uma origem
branca e que condenavam, né, a questão da abolição da escravidão, de tipos negros ter os mesmos direitos a partir de então. Então, nascem organizações segregacionistas, e essas organizações segregacionistas, naquele momento, eram organizações que perseguiam mesmo e eram bem abertas lá nos Estados Unidos, né? Então, mesmo com a abolição da escravidão nos Estados Unidos, se tem até respaldado legalmente, né, que teve até julgamentos anteriores de contestação de que por que tinha escolas para brancos, hospitais para brancos e para negros, né, ali diferentes, por que os negros não podiam estar nos mesmos espaços públicos que os brancos, e aí já teve no final do século XIX ainda julgamentos relacionados a essas questões que disse que tudo bem, não tinha problema, que estava até constitucional, porque pautaram-se numa emenda lá da Constituição dos Estados Unidos, que se fundamentava no princípio dos separados, mas iguais, era como, tipo, o Hospital do Branco também tivesse a mesma condição do Hospital do Negro, a Escola do Branco também tinha a mesma qualidade do negro, e na realidade não era isso que acontecia. Depois, com esses movimentos que se intensificaram a partir da década de 50, foi provado que as escolas que eram destinadas a brancos, as escolas que eram para negros, tinha, né, investimentos diferenciados. Então, era um princípio que estava juridicamente ali respaldado nesse momento, tá? Mas que, a partir de 1950, até por essa transformação aí das ideias no mundo, muito influenciados também pelo que aconteceu lá na África, com o apartheid, né, com Nelson Mandela, né, com algumas colônias conquistando ali sua autonomia, né, e aí os movimentos lá da África, liderados por Nelson Mandela, também conseguindo mostrar ali seu posicionamento contra a política segregacionista. Os Estados Unidos, eles vão ter movimentos que começam a combater a segregação racial. Um dos ícones aí desse movimento de segregação racial foi a prisão da Rosa Parks, né? Lá na frente vai ter uma foto sobre ela, que ocorreu em 1955. E aí o Martin Luther King, que foi um dos líderes desse movimento contra, né, a segregação racial nos Estados Unidos, ele vai liderar, vai fazer um grande discurso em Washington, né, falando contrário aí a essa questão da segregação racial nos Estados Unidos. Eu até coloquei, né, nos nossos últimos planos aí algumas frases dele, a questão do discurso dele, né, iniciei ali com um discurso do Martin Luther King na praça lá de Washington, né, onde ele fala que tem um sonho, né, eu tenho um sonho, então quem tiver interesse depois de ler o discurso inteiro dele, é bem interessante, ou seja, um sonho que em algum momento da vida os filhos dele vão habitar, vão dividir os mesmos espaços que os brancos, que não vão ser perseguidos pela cor da pele, né? E sim, vai fazer sentido a questão do caráter e não a cor da pele, enfim, outras coisas que ele cita nesse discurso. Mas o ícone de luta, né, dessa questão da segregação racial foi a questão da Rosa Parks, né, que ficou mundialmente conhecido e que está relacionado ao transporte público. Então, a Rosa era uma mulher negra e tinha lá as leis lá dos ônibus, né, dos transportes públicos, tinha os locais que era para brancos, os locais para negros, e aí, num determinado momento, a Rosa tinha que ceder lá, ela estava sentada e entrou branco, né, e aí ela tinha que ceder o lugar para esse branco sentar, só que ela se recusa. Né? Então, ela faz aí uma resistência pacífica, mas uma resistência muito simbólica. Ela se recusa a ceder sua cadeira para que um branco sente, né? E aí, a partir desse momento, ela foi presa, né? O Martin Luther King, o movimento também que estava começando a surgir, a crescer lá dentro dos Estados Unidos, né? Vão apoiar a Rosa e vão liderar inúmeros protestos contra a prisão da Rosa e contra a segregação racial dentro dos Estados Unidos, né? Então, é claro que eles fizeram um boicote, né? O Martin Luther King, ele era muito partidário da desobediência civil, lá proposta por Gandhi na Ásia, e aí eles vão boicotar o transporte público da Índia. Então, nesse momento, a gente tem as empresas sendo boicotadas, quem usava o transporte público era principalmente os negros, né, que precisavam trabalhar, e
aí essas empresas começam aí a falir também, né? Esse boicote, né, leva com que a corte declara a inconstitucionalidade, né, tanto dos transportes públicos, quanto depois das escolas públicas, e aí, paulatinamente, as leis segregacionistas, elas começam a cair por terra lá nos Estados Unidos, tudo fruto também desse movimento contrário à segregação e que foi aí pautados, defendidos pelos negros aí lá nos Estados Unidos, tá? Então, a partir de 1954, né, a gente começa a ter as leis aí de transporte público sendo declarado inconstitucional, de escolas públicas da mesma forma e inúmeras outras que existiam lá dentro dos Estados Unidos, tá? Aqui nesse slide eu estou mostrando para vocês a Rosa, que é justamente a mulher que liderou essa resistência pacífica, né, de não levantar, de não ceder a cadeira, e aí do lado dela está o Martin Luther King, e aí estão, né, próximo aí a um ônibus que representa aí essa questão da resistência relacionada aos transportes públicos, né, de uma das leis segregacionistas que existia em referente ao transporte coletivo. Aqui o discurso de Martin Luther King na Praça de Washington, que reuniu, né, inúmeras pessoas, né, a grande maioria de negros contrários, e também tinham brancos favoráveis aí à questão, né, de cair por terra as leis segregacionistas, e é nesse discurso e nessa grande mobilização que eles conseguem estar levando aí a mensagem do grupo, né, do movimento, para que depois, lá na frente, a corte comece a declarar a inconstitucionalidade dessas leis. Mas é interessante saber que os Estados Unidos, né, o grande defensor da democracia, e inclusive naquela época já era, ele falava, né, condenava o nazismo, dizia que tinha um mundo autoritário lá fora, e, né, que era a questão dos Estados Unidos, do socialismo, mas dentro do próprio país ele ainda mantinha essas relações aí que, se fosse em outro país, ele dizia que era errado, tá? Aí embaixo uns movimentos que surgiram, né, de contestação dessa época, que é o movimento hippie, que pregava paz e amor, né, direitos iguais para todos, né, o fim da guerra do Vietnã, que era a guerra lá que acontecia durante a Guerra Fria. E é isso, tá, gente? Em relação às políticas da América Latina, a ideia era só que vocês lessem, tá? O texto mesmo, assistissem os vídeos que eu passei, né, mas lesse principalmente os textos de que, na época da Guerra Fria, nós tivemos na América Latina políticas de ditaduras militares, né, presentes aqui no continente americano, principalmente na América do Sul, né, o Brasil inaugurou, digamos assim, na América do Sul, essa ditadura militar, e essas ditaduras, né, elas foram apoiadas pelos Estados Unidos. E os Estados Unidos, eles apoiavam essas ditaduras na ideia deles, né, na tentativa de frear o avanço do comunismo aqui no continente americano. Então, eles apoiaram inúmeros movimentos ditatoriais no continente americano, na ideia de que essas ditaduras conseguiriam barrar a entrada do socialismo no continente americano. Então, a gente não teve só o Brasil que teve ditadura militar, a gente teve Argentina, a gente teve Chile, Bolívia, Peru, Nicarágua, e inúmeros desses países, nessa ditadura, ela foi um regime extremamente violento, até bem mais do que a que houve no Brasil, né, gerando muito mais mortes, né, muito mais perseguições, muito mais prisões, mas a gente teve a ditadura sendo implantada num contexto geral do continente americano, tá bom? Então, era isso. Quem não assinou, eu peço para que assinem aí a lista, não é colocar o nome, é presente, tá? Coloquem presente aí para eu gerar minha lista. E a ideia era meio que essa, né, para a gente trazer uma contextualização geral desse processo. Lembrando que já tem uma atividade cadastrada sobre esse conteúdo, lá eu dei um prazozinho, né, eu acho até dia 1/10, se eu não me engano, e já tem textos também,
tá? Relacionados ao nosso próximo conteúdo, que é o que a gente vai discutir na próxima aula, que é sobre a República Democrática, o pós-era Vargas, né? Então, um período da história aí a partir de 1945, né? Aí depois tem a eleição do Dutra, que daí a gente vai até o governo do João Goulart, que é quando implanta a ditadura militar no Brasil. Então, a gente, antes da implantação de uma ditadura no Brasil, financiada, apoiada também, né? Os Estados Unidos apoiou a implantação da ditadura militar no Brasil, a gente também vai ter um período de governos democráticos, que chegaram pelo voto popular, que foram democraticamente eleitos, enfim, tá bom? E é isso. Alguma questão, alguma informação? Hoje ainda eu mando a nota de vocês. Quem tiver pendência, eu vou dar um prazo de 1 semana para se regularizar, tá? Alguém aí? Não, já tá todo mundo almoçando e eu ainda vou fazer meu almoço. Vou já ir na casa de vocês almoçar. Tá bom, gente, vou interromper a gravação aqui, tá?